Eu acho que essa é a próxima onda. Thiago, eu acho que ninguém nunca falou sobre isso daí. Bem interessante, viu? Se você tira o agro, cara, eu acho que o dólar estaria, sei lá, 7, 8 reais. Ele tem salvado a economia do Brasil. Por isso que você gosta de duas empresas de agro, Thiago? E você viu que surgiu hoje que tá tendo umas informações de umas páginas pequenas que o Brasil é a nona economia mundial. Sim. Por que ele subiu posição, Sim, Thiago? Cara, o que aconteceu? Subiu de posição. O Brasil, que durante a década passada ficou na zona de rebaixamento de crescimento, nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, 5 anos, ele ficou na zona de Libertadores ali, né, assim, na liderança, não na liderança, mas junto com os líderes, em termos de crescimento econômico. E também tem o seguinte, né, o PIB, muitas vezes ele é medido em dólar, e o dólar deu uma arrefecida. E eu acho que isso aí não é um mérito de um governo A ou governo B, tá? O pessoal tá colocando que é o Lula agora. Assim, muito do crescimento que teve nesse período, lembrando que ano passado também cresceu 3%, né? Foi o agronegócio brasileiro. O agrofascista. O agronegócio brasileiro cresce a taxas quase assim 5, 6% ao ano. Caramba. Durante muito tempo. E ele tem salvado, né, a economia do Brasil. O agronegócio, ele gera um resultado que vai escoando para a economia aos poucos, né? O cara que ganha dinheiro no Mato Grosso vai lá gastar em Balneário Camboriú. O dinheiro vai entrando na economia ao longo do tempo e isso tem ajudado muito a economia brasileira em vários aspectos, né? Então, em termos de crescimento, em termos de geração de renda, tem essas regiões do Brasil. Eu fui para Sorriso, que é o maior município produtor de soja do Brasil, mais ou menos um mês e meio atrás. Mato Grosso? Mato Grosso. Cara, assim, você não encontra uma loja com um alugue-se na frente. Você, legal. Tipo, assim, contrata. Tipo assim, bem desemprego próximo de zero, ou muito baixo. Você não vê sujeira na rua, assim, uma cidade moderna. Óbvio, uma cidade do interior, não é Manhattan, mas é uma cidade muito organizada. Eu falei para quem me segue, né? Pô, se eu fosse jovem eu iria para lá, porque eu acho que deve ter muita oportunidade em vários aspectos nessas regiões do Brasil, né? Tem uma carência de profissionais bons e o desemprego é baixíssimo, comparáveis a regiões de países desenvolvidos. Então, isso traz renda para o Brasil, isso traz crescimento, traz emprego e fortalece a balança comercial brasileira. A balança comercial brasileira vai dar aí, sei lá, 100 bilhões de dólares de superávit, é algo inimaginável. Provavelmente o superávit comercial por brasileiro é maior do que o superávit chinês, por chinês. Então nós passamos, né? Sim. E isso se deve muito ao agronegócio brasileiro. Que é muito criticado pelo governo, né? E pelo governo. Teve uma outra fala infeliz de um outro membro do governo, mas não é. Acho que eles teve durante a campanha uma tentativa de falar o agro é fascista, daí tomou um lado ali e tal. Daí depois ele voltou porque viu que falou besteira. Sim, o agronegócio brasileiro... Tá carregando nas costas. Carrega nas costas. Legal, e isso, se você tira o agro, cara, eu acho que o dólar estaria, sei lá, 7, 8 reais. Caramba. E por isso que você gosta de duas empresas de agro, Thiago? Eu gosto de algumas empresas do agronegócio. Tem uma que o pessoal, eles mandaram pra mim, pra falar que eu acho que vocês estudam bastante, que é a SLC e a soja... Soja 3. É Soja 3. Essas duas empresas, o pessoal, eu recebi acho que umas 10 caixinhas de perguntas aqui. Ah, legal. São duas excelentes empresas. A gente não tem recomendação de SLC, temos de boa safra, Soja 3, mas isso não impede a gente de reconhecer que é uma excelente empresa. Uma empresa que a SLC é provavelmente a maior operadora de terras do Brasil.
né? Eles têm, além de terras próprias, operam terras de terceiros, né? Isso é muito comum, o chamado arrendamento de terra. Né? Às vezes a pessoa tem uma fazenda... trabalha lá a terra, tudo. às vezes você, Lua, tem uma terra, mas você não quer ficar trabalhando lá, porque é um trabalho, assim, não é assim, a fazenda ela se toca sozinha. Tem que injetar dinheiro, tem que estar em constante tem que trabalho ali, monitorando, né? Tá tendo praga nessa região da fazenda, o que a gente faz? Atua, não tá chovendo, recolhe as sementes de soja, né? Tira a soja, planta algodão. Essa é uma decisão que tem que ser tomada rápido e quem tá ali no chão de fábrica, né? No chão de fazenda. Então, tocar não é fácil. E essa empresa provavelmente é a empresa mais capacitada para tocar, uma das melhores do Brasil, para tocar grandes propriedades, né? E acho que a menor propriedade que eles tocam deve ter 12 mil hectares, se não me engano. Nossa. Então, são fazendas grandes que eles administram de terceiros e próprias também. Uma empresa muito boa e eu acho que tem tudo para continuar crescendo. Já a Boa Safra é um pouco diferente, né? Ela é uma empresa mais industrial. Ela é a maior produtora de soja do Brasil. Agora está entrando no segmento de milho também. O que ela faz? Ela vende semente. Se você é um agricultor, a semente não cai do céu. Você tem que comprar uma semente de alguém, né? E a Boa Safra é uma das marcas possíveis aí para você comprar. As sementes estão ficando cada vez com mais tecnologia embutida nelas, né? E por conta disso, elas estão ficando mais caras para o produtor. Há 20 anos atrás, o preço de uma semente era mais ou menos uns 6% do custo do agricultor. Hoje já está batendo 20%. Nossa. E por conta disso, o próprio agricultor está pedindo mais prazo para pagar. Mas também, né, hoje em dia, eu acho que com essa tecnologia, a semente provavelmente deve render mais também, né, tia? Muito mais. Muito mais, não deve ter, às vezes não pegar praga, alguma coisa assim, né? Um dos principais fatores para o crescimento do agronegócio brasileiro foi a evolução das sementes de soja nos últimos anos. E tem uma puta tecnologia por trás, né? Porque a área de produção no Brasil não cresceu tanto. Cresceu mais ou menos ali 1 a 2% ao ano nos últimos 20 anos. Só que a produção cresceu 5%. Então as fazendas existentes estão produzindo cada vez mais. E um dos motivos é a qualidade a qualidade e a tecnologia em cima embutida na semente. Exatamente. As sementes hoje são nervosas, cara. Eu fico vendo, às vezes quando eu acordo cedo, gente, e eu ligo a televisão, que é bem raro eu ligar a televisão, acho que eu só ligo de domingo mesmo a televisão. Às vezes cai naquele programa do Globo Rural, né? Sei, é bom. Você fica vendo, tem uma tecnologia ferrada, né? Tem escaneamento, tem drone que passa por cima, tem isso, tem aquilo. E tem as máquinas lá que é bem rápida, né? Vai descendo os negócios, já vai separando. Fala, como é coisa que você não consegue ver, a máquina vê e já separa. Sim, e vai ficar cada vez melhor. E eu diria que as fazendas brasileiras ainda não fizeram, na média, com raríssimas exceções, os investimentos que poderiam ser feitos. Existe uma escassez enorme de armazenagem no Brasil. Às vezes o cara produz e não tem onde armazenar. Teve algumas imagens esse ano de colheita de milho, Lua, em que os fazendeiros colhiam e deixavam o milho literalmente ao ar livre e rezavam para não chover. Meu Deus. E quando chove, perde tudo. Perde tudo, sim. Perde tudo, porque não tinha capacidade de armazenagem na retaguarda ali. Irrigação é uma outra coisa que tem uma oportunidade enorme no Brasil. Nos Estados Unidos, mais ou menos uns 20% da área é irrigada. No Brasil, não deve ser menos de 2%. Nossa, então tem várias soluções que assim, se alguém criar pro agro, vai voar. Na verdade, já estão criadas várias dessas soluções e vão continuar sendo criadas, como todo o setor dinâmico. Mas as fazendas ainda não fizeram os investimentos, muito porque não existia linhas de longo prazo. Eu acho que os fiagros começam a trazer uma solução para isso, porque é possível dar prazo. O prazo para fazer esses investimentos é sempre algo relevante. Você vai fazer uma irrigação na sua fazenda. Provavelmente você gostaria de pagar em 10 anos, mas não tem linha de 10 anos em quase nenhum banco. Não tem algumas linhas de BNDES e alguns bancos regionais como... E poucas pessoas, assim, principalmente as menores, não conseguem pegar, né? Os produtores menores? Os produtores menores não, até conseguem. O problema
o problema é que essa linha é escassa pra caramba mesmo. Entendi. Tipo, não tem pequenos bancos regionais, pequenos não, mas bancos regionais como o BRDE no Sul, o BNB no Nordeste, o Sudene, que financiam esses investimentos em irrigação, só que essas linhas acabam muito rápido. Começou, já todo mundo já todo mundo pega aí o cara que vacilou um pouquinho não pega. Não pega. Então, o que acontece? O Brasil subinveste. Eu acho que os fiagros, por terem uma capacidade de fazer financiamento de longuíssimo prazo, podem ser uma solução para fazer esse investimento de capex que as fazendas brasileiras não fizeram. As fazendas brasileiras, elas estão entre as mais produtivas do mundo, porém conseguiram isso sem fazer os investimentos de imobilizado que poderiam ser possíveis de ser feito e não se faz porque não tem acesso a capital. Isso está melhorando com o tempo. Eu acho que vai acontecer com o segmento agro muito parecido com o que aconteceu com o mercado imobiliário, que os fundos imobiliários e outras soluções de mercado cresceram tanto que nesse ano, pela primeira vez, as soluções de mercado vão superar o funding da poupança para o setor imobiliário. Que legal. Eu acho que é possível que, talvez em 10 anos, os fiagros não substituam, mas ultrapassem o plano safra em termos de financiamento ao agronegócio, com taxas de mercado e a grande vantagem, financiamento de longo prazo. Lá na Suna a gente tem um fiagro, o Snag 11, que tem CRA de 20 anos para uma empresa listada. Nossa, 20 anos. Isso uma empresa listada ainda. A gente, de certa forma, está financiando uma empresa listada por 20 anos. Isso não existe. Se ela for num banco, é muito difícil. E não é que o banco é do mal, é que o banco se financia no curto prazo. Quando você vai lá no Bradesco e compra um CDB do Bradesco, o CDB do Itaú, o prazo médio deve ser 1 ano e meio, 2. Né? Os bancos eles se financiam no curto prazo. E não pode ter um descasamento de prazo. Ele não pode se financiar em 1 ano e emprestar 10. Porque se você pedir seu dinheiro de volta daqui a 1 ano, e aí? O que acontece? Verdade. Então os bancos eles têm que equilibrar ativo e passivo em termos de duration, né, das carteiras, para que não tenha esse descasamento e não bote o banco abaixo. Isso, aliás, foi esse um dos problemas que aconteceu esse ano naquele Silicon Valley Bank. Um descasamento de prazo que quase colapsou a indústria bancária americana. Verdade, se o governo fosse intervir ali para salvar, né? Custa muito caro. Então, qual que é a magia dos fiagros e dos fundos imobiliários? O prazo é um diferencial desses veículos. Se não me engano, o Iguatemi tem um CRI deles de 30 anos. 30 anos, Iguatemi. Isso para o segmento imobiliário. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer com o fiagro. E daí a gente vai conseguir fazer esses investimentos que ainda tem muita oportunidade de irrigação, de infraestrutura das fazendas, de armazenagem, de máquinas. As máquinas no Brasil, elas são antigas na média, entendeu? Se você botar maquinário novo, a produtividade explode. Né? Não, aí um maquinário novo. Nossa, eu trabalhei muito em construção pesada. Então, às vezes, a gente ficava sofrendo com alguns maquinários, gente. Aí chegava lá uma máquina, a máquina produzia por 4 máquinas. Nossa, já andava a obra. É muito louco, né? Uma máquina só, mas você vai ver a máquina, quanto que a máquina custa? 2, 3 milhões. Então, cara, é um investimento alto, né? E daí, mas assim, é um investimento alto, mas se tem funding... Exatamente, se tem alguém o cara vai lá. O cara vai lá, exatamente. Vai lá empresa... Mas às vezes o cara não tem esses 2, 3 milhões para comprar. Exatamente, mas tem imagina que vem um fiagro e fala, ó, eu te dou esses 2, 3 milhões, que também é mais ou menos o preço de uma John Deere lá. Uma John Deere é $1 milhão, tem umas coisas que são caras, meu. $1 milhão, então é até mais. É $1 milhão, $1,5 milhão. Então, 5 milhões, 6, 7 milhões... É pesado, não é todo mundo que tem essa grana pra botar, mesmo o fazendeiro rico, ele não tem, mas vai lá. Financiadinho ele consegue, né? Financiado ele consegue, porque daí ele vai pegando o lucro e pagando. E pagando aos pouquinhos ali. Thiago, eu acho que ninguém nunca falou sobre isso daí, bem interessante, viu? Aqui o pessoal deve estar gostando bastante. Eu acho que essa próxima onda de produtividade do Brasil vai ser a junção do mercado de capitais com o agronegócio, que hoje é 25% do PIB. Eu acho que com isso a gente tem condição de crescer mais ou menos, manter o ritmo de crescimento do agro e isso ter um impacto no PIB do Brasil. Então, voltando naquela sua pergunta anterior, cara, a quem eu atribuo isso, esse crescimento do Brasil?
Não é o presidente A ou o presidente B. É o agronegócio brasileiro que, de fato, tem trazido produtividade e divisas para o país.